A história desse livro é uma menina, que na verdade é uma mulher. Assim, a gente senta. Vamos, vida! Aconteça! Seja muito bem-vinda a Taliverso Literário. É um prazer enorme ter você aqui no meu universo. Eu criei esse canal pensando em compartilhar um pouquinho das minhas reflexões, porque eu gosto de ler e refletir sobre o que eu tô lendo. Eu não leio apenas só para passar o tempo. Eu me envolvo com a história e a história sempre me ensina alguma coisa. Mas esses ensinamentos ficavam engasgados na minha garganta e eu não tinha com quem conversar, porque coitado do meu marido já não aguenta mais me ouvir falando sobre os livros. E eu precisava dar uma folga para ele. Então eu pensei, já sei, vou falar pra você que quer ouvir as minhas reflexões e que tá aí só esperando por isso. Porque eu tenho certeza que você mal podia esperar para receber as minhas reflexões. Então, eu criei esse canal para poder fazer isso. Falar, uma coisa que eu amo demais. E falar sobre livros, que é outra coisa que eu amo demais. Então, aqui nesse canal vai ser um bate-papo onde eu vou apresentar algumas obras que eu li. Mas eu não quero ficar fazendo resumo ou falando especificamente do livro. Eu quero trazer um pouco mais sobre o que eu pensei, as minhas derivações sobre essa obra. Talvez trazer mais de um livro e fazer alguma coisa assim. E é óbvio que se você tem alguma indicação de livro para mim, algo que você queira que eu apresente aqui a minha reflexão ou que você queira a minha opinião, eu vou adorar saber e eu vou adorar ler esse livro e trazer para você as minhas reflexões. Então é só você deixar aqui nos comentários que eu apresento para você a minha visão sobre esse livro. Cuidado, esse vídeo pode conter spoiler. E para estrear o canal, não poderia ser diferente. Com certeza, a Biblioteca da Meia-Noite. Ah, mas por que com certeza a Biblioteca da Meia-Noite? Eu não tô entendendo. Porque foi esse livro o que mais me tirou o sono. Ele me fez pensar muito sobre muitas coisas e foi o livro que me deu a ideia para o canal. Eu pensei, todo mundo precisa saber dessas reflexões. Porque será que todo mundo que lê realmente reflete sobre o que tá lendo? Ou vai simplesmente... Cadê? Agora próximo. Cadê? Próximo. Nossa, muito bom, próximo. Muito bom, próximo. Muito bom, próximo. Eu passei por uma fase dessas, eu sei que isso acontece. Porque a gente lê um livro muito bom e a gente quer ler o próximo. Mas a gente sempre acaba perdendo alguma coisa. Então, pra você não perder nada, faz assim. Continua lendo assim e deixa que eu reflito pra você. E depois você só vem aqui e escuta as minhas reflexões e vê se faz sentido pra você. Porque se não fizer sentido pra você, eu vou adorar saber a sua opinião sobre o livro. Então você pode deixar aqui nos comentários também o que você refletiu, se você viu algo diferente do que eu não vi. E quem sabe a gente não pode discutir isso depois lá no meu perfil no Instagram. Então vamos começar. Se você leu, você sabe do que eu tô falando. Mas se você não leu, eu vou fazer um pequeno resumo. Ah, mas você disse que não ia fazer resumo. Não, o vídeo não vai ser sobre o resumo do livro. Mas a história desse livro é uma menina, que na verdade é uma mulher, está extremamente frustrada com a vida, passou por muitos problemas, teve muitas perdas ao longo do caminho e chega a um ponto em que ela perde coisas que ela achava que era essencial para a vida dela, como o trabalho e o gato. E então ela decide que não vale mais a pena viver. Ela comenta que sente inveja de ver o corpo inerte e sem vida do gato, porque ela queria estar daquela forma. Então ela está realmente no fundo do poço. E ela é uma grande estudiosa de filosofia e vê a vida de uma forma muito determinista. Então, se a vida é assim, é porque é assim e pronto, e acabou. Então ela resolve tirar a vida dela e o livro acontece. Vamos começar falando sobre essa visão determinista. Ok, eu adoro filosofia. Eu entendo que existe essa vertente e eu entendo que faça muito sentido para algumas pessoas.
Mas eu também fico me questionando se essa não é uma maneira de pensar bem cômoda. Porque a vida é determinista. Tá tudo determinado e tudo vai acontecer como tem que acontecer e pronto e acabou. Então, se você é um filósofo determinista, por favor, não me leve a mal. Estou só pensando e refletindo, nunca estudei nada sobre isso a fundo. Mas me parece realmente cômodo, porque eu não posso mudar a minha vida. Eu sento e assisto a minha vida acontecer e não faço nada para mudar, porque ela já está determinada. Então, realmente, chega um ponto que se a vida vai para um lado negativo, vai por situações ruins atrás de situações ruins, que a vida não vale mais a pena. Então, a gente realmente não quer mais viver. Mas se existem tantas outras filosofias, se a sua vida tá por que você não começa a olhar por outro ângulo? Por que você não começa a pensar por outros pontos de vista? No livro, ela conversa com algumas pessoas e ela encontra sinais ali de que realmente a vida dela não vale a pena. E é interessante, porque quando eu reli o livro para poder gravar o vídeo, que eu fui fazer as minhas anotações sobre o livro, porque isso não era costume, eu só lia e não fazia anotação nenhuma, e aí eu vi a importância de fazer as anotações. Fui fazer as minhas anotações e eu percebi que como ela poderia ter interpretado aqueles sinais de forma diferente? Como ela poderia ter olhado para aquilo de uma forma diferente? Mas ela olha para o lado negativo. Então, será que a vida é mesmo determinista ou será que a gente vê o que a gente quer ver? Ela estava num looping de tanto sofrimento, de tanto vitimismo, que ela não conseguia olhar para os sinais, que ela não conseguia olhar para a vida de nenhum ângulo bom. A vida dela só tinha ângulos ruins, só tinha sofrimento e dor. Então, nada do que qualquer um pudesse dizer iria mudar isso. E muitas vezes a gente passa por situações assim. A gente está tão no fundo do poço ou se sentindo tão no fundo do poço que parece que nada pode mudar, nada que ninguém diga vai fazer diferença. Nada que ninguém diga vai realmente me ajudar. E aí ainda existe o lado das pessoas que ficam agressivas. No livro ela não fica, mas existe aquelas pessoas que ainda ficam agressivas, que querem brigar, arrumar briga, discutir, porque você não sabe o que eu tô passando, você fica aí falando porque é muito fácil falar sem você estar passando por isso, porque só eu sei o sofrimento que é. E realmente, só você sabe o sofrimento que é. Mas será que é só sofrimento que tem na tua vida? Será que não tem coisas boas? Eu lembrei de uma parte do filme que é muito boa, que ela fala que ela perde o emprego e fala que não tem mais nada pelo que ela pudesse viver. Ela ajudava um vizinho, o vizinho não precisa mais de ajuda. Ela trabalhava na loja, não precisa mais dela. O irmão dela não quer mais saber dela, ela não tem mais banda, a amiga dela se mudou pro outro lado do país. E do outro lado do país não, ela se mudou pra Austrália. Não precisa mais dela, está extremamente ocupada. Então ela não tem mais motivo para viver. Só que ela tá tão presa nisso que ela esquece que ela tinha um aluno esperando por ela na casa dela, um aluno particular de piano. E ela esquece esse compromisso e acaba perdendo esse aluno, porque ela tá fazendo pouco caso. Então, será que realmente nada mais importa na sua vida? Ou você tá tão focado em prestar atenção na sua dor que você não consegue ver que existem outras coisas te esperando, né? Então, quando ela perde aquele aluno, eu fiquei extremamente puta com ela. Eu falei, aí você falando que não tinha mais nada e tinha alguém te esperando em casa. Então esse é um ponto, né? E eu me perdi nos pontos. Então, ela se fazia tanto de vítima que ela não conseguia olhar para coisas boas. E aí ela encontra uma pessoa na rua que fala assim para ela que talvez nada mais aconteça. E aí ela reclama na cabeça dela que esse é o problema da vida dela, que nada nunca acontece. Mas
Olha como essa frase poderia ser positiva. Ela já perdeu pai, já perdeu mãe, já brigou com o irmão, já perdeu o noivo, já perdeu a amiga que foi morar longe e ela acha que perdeu porque não tem mais contato. Perdeu o emprego, perdeu o aluno e ela pensa, o problema é que realmente nada acontece, mas poxa, essa frase poderia significar que agora acabaram as desgraças. De repente vai continuar tudo parado por um tempo, sem desgraças acontecerem na sua vida. Mas não, ela fala que o problema é que nada acontece. Mas o que ela quer que aconteça? O que será que ela espera que aconteça na vida dela? Geralmente, pessoas que se fazem muito de vítimas, e eu posso falar isso com propriedade porque eu já passei por isso, eu já vivi um momento da minha vida em que eu queria que as coisas acontecessem. E o nosso problema, quando a gente está nessa situação, é que é assim. A gente senta, vamos vida, aconteça. Coisas boas apareçam na minha porta. Batam na minha porta, por favor. Eu preciso de uma mudança urgente de vida. Preciso que as coisas comecem a melhorar. Então, dá para acontecer alguma coisa? Dá, eu vou ter que ficar aqui sentado esperando muito tempo. E aí é um problema, porque não é assim que acontece. Não é assim que a vida funciona. E é como eu falei, ela teve vários sinais. E a gente tem vários sinais na nossa vida. Só que a gente interpreta o que o nosso olho está treinado. E aí tem um outro livro que fala sobre isso, que eu vou apresentar aqui para vocês também no futuro, porque é muito bom, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Se você não leu, você pode ir ler antes de eu gravar o meu vídeo. Ele fala sobre uma visão, que a nossa visão é como o jogo Tetris, que tem os bloquinhos e que vai se encaixando, e você tem que encaixar os blocos, e quando você fica muito tempo naquele jogo, quando você sai para a vida real, você fica vendo assim as coisas e você vai querendo encaixar as coisas na vida real, porque o teu olho ficou muito tempo vendo aquilo, jogando e vivenciando aquela experiência. Então, quando você sai, você vai querer encaixar os livros e ajeitar eles exatamente como se fosse o jogo Tetris da vida real. Então, quando estamos muito tempo olhando para coisas negativas, quando o universo nos dá algum sinal, alguma resposta para uma pergunta, a gente vai ver a resposta negativa. A gente vai ver o lado negativo daquela mensagem. A gente não vai enxergar o lado positivo, a gente não vai ver aquilo como um bom sinal. Porque não estamos acostumados a ver bom sinal. Não estamos acostumados a ver coisas boas acontecendo à nossa volta. Então aquilo só pode ser um mau sinal, porque eu só recebo maus sinais. E aí o passar do livro vai acontecendo com a experiência dela na Biblioteca da Meia-Noite, que é uma biblioteca onde ela tem acesso a todos os e se's da vida dela. Porque a nossa vida é cheia de e se. Você já deve ter ficado mais, ai, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse comprado? E se eu tivesse ido? E se eu não tivesse vindo? E aí na Biblioteca da Meia-Noite tem todos esses e se's da vida dela. E ela pode visitar todos esses e se's. Porque a cada e se, a cada escolha diferente, é uma vida completamente diferente. É um rumo completamente diferente. As coisas podem ser mais ou menos iguais, mas elas também podem ser completamente diferentes, como eu falei várias vezes já. Mas elas podem sim ser completamente diferentes. E aí ela vai vivenciar essas experiências. Ela tem um livro do arrependimento, em que ela tem acesso a todos os arrependimentos da vida dela, e ela pode apagar qualquer arrependimento, mudar qualquer arrependimento. Por que eu não me casei? Por que eu não dei continuidade na minha banda? Por que eu não viajei com minha amiga para a Austrália? Por que eu abandonei a natação? Por que eu não estava aqui para cuidar da minha mãe? Por que eu não vim para casa mais cedo para cuidar do meu gato? Tudo isso. Ela tem a possibilidade de viver essa outra vida. Se ela gostar, se ela se sentir feliz ali, é ali que ela vai viver.
E ela vai saber porque ela vai começar a esquecer da biblioteca da meia-noite e vai viver aquela vida. E aí ela começa a experienciar várias vidas. E algumas vidas eles apresentam um pouco mais, outras um pouco menos. Mas, em resumo, o que acontece é que ela não se sente bem em nenhuma vida. Porque ela não viveu aquela vida. Mesmo quando ela queria muito, muito, muito vivenciar e permanecer naquela vida, ela não consegue. Porque não é a vida dela. Não foi ela que fez aquelas escolhas. E mesmo ela sabendo que as memórias vão aparecer quando ela aceitar aquela vida como dela, ela não consegue ficar na vida. E o que isso diz pra mim? A questão não é que não foi ela que viveu aquela vida. Porque foi ela. É como se tivesse sido ela numa outra dimensão, numa coisa assim. Né? Num universo paralelo, em alguma outra situação assim. Mas o problema é que ela fez as escolhas dela. E ela sabe qual foram as escolhas que ela fez. E querendo ou não, foram as escolhas que ela tinha conta de fazer naquele momento. É o que ela dava conta de fazer, era o que ela queria fazer naquele momento. Então a vida que ela estava vivendo hoje era consequência de quem ela realmente era. E as outras vidas não era quem ela era. Porque ela não tomou aquelas decisões quando ela precisava tomar. Em algum outro universo, aquela versão dela tomou aquela decisão, mas ela estava pronta para aquilo. Ela não. Os aprendizados que ela teve, a forma com que ela experienciou cada situação da vida dela, levou ela naquele ponto. E é isso que a gente precisa entender. Por mais que a nossa vida esteja uma porcaria, é a soma de todas as nossas escolhas. Ah, mas então a vida é realmente determinista. Não! Eu escolhi até aqui. E tudo que eu escolhi me trouxe até aqui. Mas não significa que eu preciso continuar tendo escolhas ruins. Não significa que eu preciso continuar olhando para o lado ruim. Eu posso fazer escolhas novas. Eu posso mudar a minha perspectiva, eu posso mudar o rumo da minha vida. E agora eu tô assistindo uma série que eu não vou nem tentar falar o nome dela, porque eu nem treinei o nome da série, mas eu vou traduzir ela e talvez você não saiba que série é, porque na Netflix tá com o nome em inglês, mas a série é O Novato. E eu tô assistindo ela porque é com o ator de Castle, que eu sou extremamente apaixonada. E que eu vou fazer um vídeo sobre essa série com toda a certeza absoluta do mundo, porque é a minha série favorita, eu já assisti milhões e milhões de vezes. E aí o que acontece? O John Nolan, que é um dos personagens principais, porque como é o novato, são 3 personagens principais, ele entra pra academia de polícia e depois dos seus 40 anos. E ele vai virar policial depois dessa idade. E aí ele é o único novato da academia, da polícia, nessa idade. E ele decidiu mudar a vida dele, porque a vida dele estava uma porcaria. Ele tinha tentado ser várias coisas, não tinha conseguido. Ele engravidou uma menina cedo e o casamento não deu certo e ele só ficou com a mulher até o filho ir pra faculdade, que foi um acordo que os dois fizeram, e depois eles se divorciaram e ele não tinha mais nada na vida dele. Não tinha mais emprego, ele não tinha mais a família, porque o filho tava na faculdade, que diferente aqui do Brasil, lá quando os filhos vão pra faculdade, eles vão mesmo, né? Eles não ficam morando na casa dos pais. Então o filho dele tinha ido pra faculdade, ele não tinha mais esposa, ele não tinha mais um trabalho, ele não tinha mais nada. Ele tava quase igual a nossa personagem aqui na Biblioteca da Meia-Noite. Só que ele decide fazer alguma coisa e ele decide se reinventar e ele vai virar policial depois dos 40 anos. Então, sim, existe a possibilidade da gente mudar depois dos 30, 40, 50 anos. Talvez você não vai conseguir ser um cirurgião especialista em rim, sei lá, uma coisa bem específica,
né? Ou astronauta. Porque o tempo de preparo para você exercer essa função talvez seja muito longa. A medicina mesmo, a gente sabe que são 5 anos de faculdade, mais 4 de residência, mas não sei quantas de especialização, então você fica mais de 10 anos, às vezes, estudando para poder ser um médico. Então, talvez você não vai conseguir se especializar dependendo da tua idade, mas não significa que você não possa ir para a faculdade, que você não possa começar uma faculdade de medicina, que você não possa fazer uma faculdade de enfermagem, que o tempo é mais curto e também é da área da saúde. Não significa que você não possa estudar algo novo, que você não possa fazer uma mudança de carreira. Você pode fazer o que você quiser. Depende de você começar, depende de você fazer as escolhas certas. E aí é o que acontece com a nossa personagem. Ela decide que ela quer viver. Ela decide que realmente a morte não é uma opção. E que ela precisa fazer as escolhas certas. O livro não tem como é a vida dela depois dessa decisão. Mas eu acho que essa é a grande mensagem do livro. Você escolhe viver ou não? Você está escolhendo ser feliz todos os dias? Ou você está esperando que a felicidade corra atrás de você? Que ela bata na sua porta? Que ela te ligue, te manda uma mensagem no WhatsApp? Te ligar provavelmente você não vai atender, né? Ninguém mais atende celular hoje em dia. Mas você está esperando que ela te mande uma mensagem no WhatsApp? Te dando as instruções? Tanta IA hoje em dia aí, duvido que ela saiba te dar um roteiro do que você precisa fazer para ser feliz. Até porque cada um vai ser feliz de um jeito. Cada um vai ser feliz fazendo uma coisa diferente. Eu sou mãe de 3 crianças e eu sou feliz com isso. Mas não estava me bastando. Eu precisava de algo mais. E foi por isso que eu resolvi fazer esse canal. Eu precisava fazer algo mais, eu precisava fazer algo por mim. Mas eu conheço mães que têm 1, 2, 3 filhos e que isso basta. E que elas não precisaram de mais nada na vida delas. Elas foram mães em tempo integral até o filho ir para a faculdade. E elas se sentiam realizadas. Elas se sentiam realmente realizadas com aquilo. É claro que existem aquelas que não se sentem, que acham que é obrigação e que não querem fazer mais nada por culpa, cobrança e todas essas coisas, mas não é delas que eu tô falando. Eu tô falando daquelas que realmente se sentem realizadas, sendo mãe em tempo integral. E tem aquelas que não querem ser mãe e que não têm filho nenhum e que não têm intenção de ter filho nenhum. Mas tá tudo bem, é a escolha dela e é isso. Cada um vai ser feliz com aquilo que te faz feliz. Então a gente precisa parar de esperar que o universo venha trazer a felicidade. A gente precisa parar de achar que os outros vão fazer alguma coisa. A nossa personagem aqui, ela também procurava muito culpados. Porque ele não me entendeu, porque ele me pressionou, porque ele queria fazer não sei o que lá, ele me fez fazer isso. Então a gente precisa parar de procurar culpado, parar de gastar tempo sendo vítima, chorando, se lamentando pela vida que a gente tem hoje e começar a fazer as escolhas certas. Mas qual que é a escolha certa? Eu não sei. Eu também não sei. Eu tô aqui testando, eu tô experimentando, eu tô indo em busca. E eu quero que você vá em busca disso também. E esse vídeo virou um baita de um vídeo motivacional e não era essa a ideia. Mas fazer o quê? Eu sou psicóloga também. Então, acontece, eu motivo as pessoas. Eu tento, pelo menos. Tá vendo? Eu também fiz faculdade de psicologia, tentei a psicologia também, não deu certo. E eu tô aqui tentando de novo, e eu quero que você tente, eu quero que você vá atrás, porque eu acho que essa é a grande mensagem do livro. As escolhas estão nas nossas mãos. Todos esses, infelizmente, não é que nem no livro, a gente não pode vivenciar todos eles. Não são todos eles que dá pra gente voltar atrás, mas tem muitos deles que a gente pode tentar de novo.
existem muitas formas da gente recomeçar e existem muitas formas da gente continuar de onde a gente tá, só que com uma nova visão. Mas a gente precisa querer. Se a gente não quiser, nada vai acontecer. Infelizmente, ficar só sentado esperando a vida acontecer, ela não acontece. Eu sei, eu já tentei. Seria muito bom sentar, tomar um cafezinho, ler um livro e a vida chegar, bater na nossa porta e dizer: pronto, agora é a sua vez de brilhar, é a sua vez de dar certo na vida. Mas não é assim. E esse livro me fez pensar bastante sobre isso, me fez pensar bastante sobre as escolhas que eu estava fazendo e sobre as lamentações que eu tinha, todos os meus arrependimentos, porque o livro do arrependimento, ele é retratado como um livro pequeno, mas muito pesado, porque o arrependimento pesa. Nos arrepender das nossas escolhas e carregar esse arrependimento por toda a nossa vida, pesa, e é um peso que a gente não precisa levar. Mas a gente também não precisa esperar chegar no leito de morte para pensar nesses arrependimentos e para pensar no que teria feito diferente. A gente pode fazer isso muito antes. E a gente deve fazer isso muito antes, porque muitas vezes a gente não vai ter uma segunda chance. Igual a personagem, não. Eu ia dizer, a gente não vai nunca ter uma segunda chance igual a personagem. Mas igual ela, realmente, não. Eu acho. Nunca quase morri pra saber. Mas a gente não precisa esperar uma doença muito forte ou algo muito drástico na nossa vida para repensar a nossa vida. A gente pode sentar, ler um livro como esse, entender o que ele quer nos dizer e ir pra vida. Começar de um jeito diferente, fazer escolhas diferentes e mudar o rumo da nossa vida se a gente não está satisfeito. E ter uma vida melhor, ter uma vida mais feliz, porque eu acho que todo mundo precisa ser feliz. E todo mundo tem o direito de ser feliz. E todo mundo nasceu para ser feliz. Isso eu sempre acreditei, isso eu sempre divulguei, até mesmo quando eu trabalhava como psicóloga. Esse sempre foi o meu guia. A felicidade, ela é para todos, desde que saibamos ser felizes. E aí é encontrar o que nos faz feliz para viver feliz enquanto ainda estamos aqui. Era isso. Era essa reflexão que eu tinha do livro, foi isso que eu pensei. Eu pensei bastante na minha vida quando eu li esse livro. E eu espero que a minha mensagem tenha te tocado de alguma forma. E eu quero saber de você. Você já leu esse livro? Comenta pra mim se você já leu esse livro. E se você não leu, comenta pra mim se você vai querer ler esse livro, se você ficou interessado para ler ou se só a minha reflexão já foi o suficiente. E se você leu e teve uma reflexão diferente do que eu trouxe aqui, eu também quero saber. Comenta pra mim, pra gente poder discutir o que você pensou, o que você trouxe pra tua vida sobre esse livro. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de deixar o seu curtir. E compartilha esse vídeo com alguém que já leu esse livro ou com aquela pessoa que você acha que precisa pensar um pouquinho sobre essas questões que eu trouxe hoje. E por hoje era só isso. Um grande beijo, muito obrigada e eu te vejo no próximo vídeo.